Olá, sortudos! Nós estamos indo agora para o quarto capítulo, onde nós falaremos sobre a sequoia, a rainha das árvores. Nesse capítulo, note, ele já está um pouco desesperado, porque ele já ouviu da Dama do Lago e do Gnomo que é impossível nascer um trevo de 4 folhas ali. Por quê? Porque não há água o suficiente e a terra também ela é muito árida, né? Ela não tem adubo o suficiente ou adequado, né? Com boa qualidade para poder nascer um trevo de 4 folhas. Só que aí ele tem uma ideia. Eu vou confirmar se realmente essa informação é verdadeira com a árvore mais antiga aqui do bosque, a sequoia. E ele vai atrás dela à procura, só que ela é uma árvore velhinha, já com mais de 1000 anos de idade. E quando ele fala com ela, porque lá ele descobre que nesse bosque animais e árvores, eles falam, né? Aí ele chama a atenção dela e fala, esse é o norte, né, Cavaleiro Preto. Sequoia, rainha das árvores, você poderia me dar uma informação? Só que como ela é bem velhinha, ela não escuta, ela continua inerte, né, permanece inerte. Aí ele já fica nervoso logo a segunda vez que ele pergunta. Sequoia, rainha das árvores, por acaso você não sabe com quem que você está falando? Eu sou Note, cavaleiro da capa preta. Aí ela pega, se vira para ele e fala assim, eu sei muito bem quem é que você é, porque a informação já chegou até a mim. Por ser a mais antiga das árvores, eu sei de tudo que acontece nesse bosque. Aí ele faz esse questionamento para ela, por acaso, você poderia me dizer, ele é muito direto, né? Muito estúpido, muito arrogante. Então ele já vai direto ao ponto e pergunta, acaso você poderia me confirmar uma informação? É verdadeiro que realmente nunca nasceu um trevo de 4 folhas aqui no Bosque Encantado? Aí ela vai pesquisar na sua mente, pesquisa, pesquisa, demora um pouquinho, ele fica impaciente. Aí ele fala assim, resmungando, dá as costas para ela, sobe no seu cavalo. Quando ele tá montando para poder ir embora, ela, lembrei, de fato, você está certo, nunca nasceu um trevo de 4 folhas aqui. Aí ele fica mais desesperançoso ainda e fala, realmente a sorte não nasceu para mim, eu não tenho sorte. Só que ele não sabe, o que ele não sabe é que ele tem que fazer alguma coisa para a sorte gerar, para poder gerar a sorte por meio dele, por meio de uma atitude dele. E ele não cai na real, né? Não cai em si, que na verdade a sorte não é algo que se espere, sim, que você faz nascer. E ele sai resmungando. Pouco tempo depois, chega Cid, o cavaleiro da capa branca, e inclinando-se a ela, se ajoelha e muito educadamente fala, Sequoia, belíssima rainha das árvores, você está me escutando? Se não for te cansar muito, você poderia responder a um questionamento meu? Aí de início ela, achando que era mais um cavaleiro arrogante, não o atende. Mas depois de verificar o tom de voz dele, a amabilidade, como ele era educado, gentil, ela se vira para ele na segunda vez que ele pergunta, se eu não for te perturbar, você poderia me fazer me responder uma pergunta, mas se eu for eu volto outra hora. Quando ele fala isso, ela se vira e fala, não, me pergunte, o que é que você quer saber? Aí é quando ele pergunta se há possibilidade de nascer um trevo de 4 folhas ali. E como é que ele faria isso? Então a pergunta dele é diferente. Aí é quando ela responde, não, aqui é difícil porque aqui, para poder nascer um trevo de 4 folhas, precisaria da mesma quantidade de sombra, precisaria também de luz. E aqui, como você pode perceber, há muita sombra, mas pouquíssimas luzes, pouquíssima luz, porque as pessoas daqui são muito preguiçosas, deixam tudo para o amanhã e o amanhã nunca chega e acabam não fazendo isso. Aí é quando ele fala... deixa eu até procurar aqui a parte que eu grifei. Aqui, ó, os moradores, quando a Sequoia fala, os moradores deste lugar são preguiçosos e sempre deixam suas obrigações para o dia seguinte. Se você se dedicar apenas um pouquinho a essa tarefa, conseguirá fazer com que haja luz e sombra por igual sobre qualquer árvore. Então ele descobre que na verdade é a falta de luz que faz com que o trevo de 4 folhas não nasça naquele bosque encantado, né? Aí é quando ele educadamente pergunta, Sequoia, então eu posso retirar algumas folhas
tanto suas quanto de outras árvores? Aí ela pega e fala, na verdade você estaria nos fazendo um favor, porque como eu falei aqui, todos são preguiçosos, deixam tudo para depois e acabam não fazendo o que deve ser feito. Por isso que só há sombra nesse bosque. Aí é uma lição que ele aprende que não se pode deixar nada para o dia seguinte, nada para depois. Ele retorna para o seu ambiente, onde ele está descansando à noite, né? Onde ele já montou o lugarzinho ali com o adubo adequado, com a água. E naquele momento ele está muito cansado, ele está exausto, porque já é o final do dia, ele pensa em deixar para o dia seguinte e descansar. Aí quando ele fala, não, mas a Sequoia me avisou que eu não deveria deixar nada para depois e nem para amanhã. Aí mesmo estando de noite, cansado, exausto, ele pega uma corda que ele trouxe consigo e isso já demonstra que ele tem preparação, porque ele tá falando ajuda de uma corda que trouxera consigo, então demonstra que Cid tinha preparação. E ele elimina as folhas mortas sem machucar o tronco nem os ramos vivos, isso demonstra diligência por parte de Cid. E ele trabalha durante parte da noite com total empenho. Isso demonstra da parte de Cid esforço. E além disso, ele faz com que ele faz aquele serviço como se fosse a única coisa que importasse naquele momento. Então ele está presente no aqui e no agora, né? Foco, isso delimita, isso demonstra que ele tem foco na atividade presente. E no final de tudo, quando ele terminou todo aquele trabalho, ainda mais cansado, mas ele percebeu que o trabalho valeu a pena. E na verdade ele estava mais alegre e mais feliz no final daquele dia, não era nem tanto por saber que poderia sim conseguir esse trevo de 4 folhas, porque estava fazendo por onde, né, conseguir que nascesse um trevo de 4 folhas naquele ambiente que ele estava gerando, mas era mais por ajudar outras pessoas, porque ele já tinha ajudado a Dama do Lago, agora já tinha ajudado a Sequoia, as árvores, né, então ele estava mais feliz naquela noite por ter ajudado outras pessoas. Mas, mais uma vez, nessa noite, ele visualiza o seu trevo de 4 folhas de uma forma muito nítida, porque ele sabe que está fazendo por onde, que aquilo que ele, a atitude que ele pode tomar para poder fazer com que o trevo de 4 folhas seja germinado naquele local, ele está fazendo. Isso demonstra proatividade da parte dele, não esperar pelos outros, mas sim fazer o que pode ser feito nas condições que ele tem naquele momento. E a nossa lição, nossa quinta regra da boa sorte é: se você deixar para amanhã o trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar as condições favoráveis requer dar um primeiro passo. Faça isso hoje mesmo. Então, o meu desejo para você é que você não procrastine mais, que o que tiver de ser feito, faça ainda hoje, faça agora, ainda que seja um pouquinho, tá bom? Obrigada mais uma vez por assistir o meu vídeo e te aguardo no próximo capítulo. Fica com Deus.